Você não vai orar pela sua igreja, porque tem alguém na sua igreja... Mas a gente tá falando com o pastor ou com o pai de santo? E nesse vídeo, o pastor Cosme, que fez a oração pelo carnaval, é confrontado num debate e o clima esquentou. Assiste esse vídeo até o final, porque a melhor parte está no final, e também deixe lá a sua opinião nos comentários. Eu acho que existe exacerbadamente uma espiritualidade, uma demonização de coisas que não são do demônio, de coisas que não são diabólicas. A cultura brasileira ela é demonizada muitas das vezes. O carnaval gera bilhões para o Brasil. O poder público investe um tanto pequeno e isso revolta bastante para a economia brasileira, inclusive para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Na fala inicial, ele falou que o carnaval é demonizado por nós. Eu acho que isso não é demonizado por nós, né? As próprias pessoas que participam do carnaval endemonizam ele. Né? Anos atrás a gente viu Satanás puxando Jesus. Eu queria saber a opinião do pastor Cosme sobre isso. Satanás puxando Jesus, né? E eu também queria entender da questão do pastor Cosme, o que seria racismo religioso, né? Isso é de fato, nunca ouvi essa expressão. Mas eu queria, pastor, porque eu fui citado, né? Citado, só queria aproveitar e o pastor já pode responder as questões. Que ele comentou que nós não temos conhecimento acerca da Umbanda. Eu tenho conhecimento da Umbanda, pastor, pela vivência que eu tive, não apenas como estudante de religião, do fenômeno religioso, mas também pela vivência dentro da Umbanda, por ter ido para a África algumas vezes, por ter contato com a cultura africana. Então, o que seria o conhecimento da Umbanda? Porque eu tenho esse conhecimento. Se a gente for sentar para conversar, para dialogar sobre Umbanda... O senhor não reflete a maior parte dos evangélicos, né, irmão? Não, porque o senhor... É que o senhor me citou. Tá vendo? Aí quando o pastor Luciano fala, aí o senhor não representa. Não, porque quando a gente conhece, a gente não representa, eu não entendo. Sim, porque o senhor me citou no momento que eu disse... Eu respeito o conhecimento dos irmãos, mas o conhecimento dos irmãos não reflete o conhecimento de todos os evangélicos do Brasil, ou pelo menos metade dos evangélicos, né? Então, mas eu só tô tomando a fala, pastor. No berço evangélico. Eu só tomei a fala porque eu citei que minha mãe foi mãe de santo, eu tive essa vivência dentro da Umbanda, né? E o senhor falou, não, mas vocês não têm conhecimento da Umbanda. Peraí, eu tenho esse conhecimento. Conhecimento de vivência, conhecimento técnico. Pessoal, eu não estou falando só dessa mesa. Não estou falando só dessa mesa, estou falando do mundo evangélico brasileiro. E aí, se a gente disser que mais da metade dos irmãos evangélicos brasileiros conhece as religiões que não são evangélicas, conhece os terreiros de Umbanda e Candomblé, conhece todos os orixás, conhece toda a história, então, aí sim. Mas, pastor, para eu ter um conhecimento acerca das coisas de Deus, acerca da palavra de Deus, eu não preciso conhecer o contrário. Então entenda, se eu preciso conhecer, se eu sou uma pessoa... Respeitar. Sim, se eu sou uma pessoa que entendo de nota verdadeira, eu não preciso entender de nota falsa, porque no momento que eu tiver uma nota falsa, eu vou identificar. Então, se o cristão brasileiro, ou de qualquer outra parte, não tem um conhecimento técnico, um conhecimento mais aprofundado acerca das religiões de raiz africana, não é necessário. Não é necessário. Porque se ele conhece a palavra de Deus, se ele conhece o caminho de Jesus pela palavra de Deus, pronto, ele já conhece o suficiente. Nudez, bebida, droga, o sexo, tudo isso é promovido no carnaval. E se eu chegar aqui e querer falar uma outra realidade além dessa, eu tô sendo incoerente. O senhor me perdoa cortar o senhor, mas me parece que aumenta o número de acidentes, aumenta o número de jovens atendidos nos hospitais com overdose. Sim. Parece-me, só que alguém pode trazer um dado aqui se eu estiver falando alguma coisa errada. Aumenta também o caso de violência contra as mulheres. Aumenta a questão de arrombamento, de roubo e tal. Eu não sei se é verdade, eu tô colocando aqui o que eu ouço. Os irmãos sabem que 42% das mulheres violentadas são evangélicas, né? Então, seus cônjuges, as famílias evangélicas, né? A maior parte das mulheres violentadas no Brasil não são da Umbanda. O senhor diz violentada como? São evangélicas, sim, violentadas. Os registros de violência contra a mulher, 42% são mulheres evangélicas. Olha, eu não tenho esse dado, mas eu também não duvido. Qual sentido faz eu olhar para uma festa dessa, onde você vê invocação de espíritos? Onde que eu posso olhar para uma festa dessa e achar que isso é normal, achar que isso é apenas um aspecto cultural? Não faz sentido.
Irmãos, me fizeram várias perguntas, já me citaram várias vezes. Quero dizer que, com o pensamento que está sendo exposto aqui, eu sou a minoria. Temos aqui 4 pastores que estão no mesmo pensamento e um pastor que destoa em alguns pontos. Em primeiro lugar, já iniciei o debate dizendo que sou favorável que as igrejas sejam livres para fazer retiro, fazerem o que quiserem, desde que respeitem, né? Só não no pensamento de que vamos deixar a cidade abandonada na mão de Satanás, inclusive alguns amigos e familiares, e vamos para o retiro se livrar desse satanismo. Então, tem um monte de perguntas que me fizeram. Eu gostaria também que me fosse dado um tempo, porque estou em minoria aqui. E os irmãos perguntaram sobre os dados. O Senado Federal tem uma matéria sobre as mulheres evangélicas violentadas, que é a maior parte, a religião das mulheres que são mais violentadas são evangélicas. O IBGE que trouxe esse dado, e se os irmãos acreditarem no IBGE, tudo bem, porque também tem irmãos que não acreditam no IBGE ou não querem acreditar no IBGE. Obviamente, a igreja brasileira está crescendo, ela não está diminuindo, né? Há quem diga que o governo brasileiro é contra a igreja, mas a igreja evangélica não é fechada no Brasil, muito pelo contrário, todo dia se abrem novas igrejas. O IBGE também aponta que daqui 10 anos a gente pode ultrapassar o número de católicos no Brasil, sendo a maior religião brasileira. E a religião mais negra do Brasil é evangélica. Isso tem até esse dado, que os irmãos sabem que é a maior religião. Mas faz sentido, pastor, falar que a maioria das mulheres são evangélicas. Irmãos, eu tenho um monte de coisa para responder. Sim, mas faz sentido. Os irmãos me fizeram um monte de perguntas. Mas faz até sentido dizer, porque a maioria realmente das pessoas, elas são evangélicas de fato. Sim, não é proporcionalmente, porque 30% do Brasil, quase 30% do Brasil é evangélico, e quase 30% é evangélico, e o número de mulheres agredidas é quase 43%, né, que se diz evangélica. E eu queria até agradecer aos irmãos aqui de coração por os irmãos estarem me chamando como pastor. Eu fui tratado a todo momento aqui como pastor, como irmão, como evangélico. Eu agradeço aos irmãos, porque muitos irmãos das nossas igrejas têm me atacado diretamente, desvalidado, desqualificado o meu posicionamento e a minha pessoa e o que me classifica como pastor. Eu vou voltar a palavra para o senhor. Mas é por conta da incoerência. E aí me perguntaram sobre mulheres nuas, né, no carnaval. Eu fui proibido muito tempo de ir para a praia, né? Na minha igreja tinha um pecado muito sério, que era o pecado da praia. A gente não podia bater palma nos cultos, as mulheres não podiam passar batom, não podiam usar calça jeans. E toda a minha família era proibida de ir para a praia. Mas a gente pecava o pecado da praia, a gente ia escondido para a praia. Inclusive, a gente achava as filhas do pastor, os filhos do pastor na praia, também escondidos. Não tão escondidos, porque a praia é pública. E qual era uma das questões que envolvia ir para a praia? Não é porque ir para a praia era pecado, é porque na praia tinha muitos pecadores, porque na praia tinha corpos expostos. Pessoas de sunga, e graças a Deus eu moro no Rio de Janeiro, um lugar de praia, um lugar de calor, e para a praia a gente ia estar pecando porque íamos ver as mulheres nuas, a gente ia ver as mulheres de biquíni, de topless, de maiô, do que é que seja. Então, sobre o carnaval, quando a gente vai na praia, a gente vê também as mulheres nuas. Mas é óbvio também que eu não aceito e acho muito abusivo quando a gente ataca qualquer religião. Então, qualquer coisa exagerada que fale contra o cristianismo, contra as religiões de matriz africana, contra os irmãos judeus, ou até contra os ateus, eu acho abusivo. Na fala do pastor, é extremamente incoerente, pastor. Pastor Cosme, a sua fala, né? Porque orar num lugar desse... Eu acredito sim que Deus não saia, eu acredito sim que o Espírito Santo não saia do Estado quando vai ter um carnaval, mas é extremamente incoerente um lugar ou uma festa que depois que eu faço oração vai ter invocação de espíritos, vai ter tudo aquilo que acontece, que nós sabemos que acontece no carnaval, é de extrema incoerência, não faz sentido. Por isso que o pastor é criticado,
Porque as pessoas, no mínimo de conhecimento bíblico, no mínimo, acham incoerente a tua postura. É um pouco estranho, isso eu notei, porque parece que ele veio pro debate para criticar o nosso meio. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas é a minha opinião. Pastor Cosme, com todo respeito ao senhor, mas aparentemente o senhor veio só para criticar o nosso meio, o meio evangélico. O nudismo é bonito entre quatro paredes. O pastor Cosme. O nudismo. Parece-me que Adão e Eva sentiu vergonha quando viu que estavam nus. Masculinidade frágil? Eu preciso ver uma mulher pelada para mim saber que eu sou homem? Eu não entendi. Eu também não entendi, não, mas vamos lá. Querido pastor Daniel, já eu volto com o Cosme. Fala da mulher pelada. Mas é o que tem no carnaval, é isso que tem. É um hedonismo, é a exaltação do corpo feminino. A mulher é vista como um objeto. Isso é um fato. Vamos lá. O pastor Cosme pode responder depois. Eu queria saber se o senhor crê que a Bíblia ela é inerrante. Ela é a nossa regra de fé e prática. Verdadeira a palavra de Deus, é óbvio que eu acredito na palavra de Deus. Agora, os livros que são traduzidos, os textos que nos chegam traduzidos de diversos... A gente sabe que a palavra homossexualidade não tem nem 200 anos. E hoje, em Bíblias atualizadíssimas, surgem palavra homossexual. Mas como? Se na época que a Bíblia foi escrita, no hebraico, aramaico e grego, não existia o termo homossexualidade, como traduções hoje da Bíblia apresentam homossexualidade. Aí eu queria perguntar também ao pastor Daniel, qual é o Pai Nosso certo? Qual é o Pai Nosso correto? O católico ou o evangélico? Tem diferença? Mas qual que é a diferença entre o Pai Nosso católico e evangélico? Tem diferença. Mas qual que é? Pelo amor de Deus, então, qual é a diferença, pastor? Nós estamos perguntando pro senhor. Eu não tô nem falando das versões porque tem o reino, é o poder e a glória? Qual que é a diferença, pastor? Então o senhor... alguém já trouxe aí, alguém já tá antenado. E eu queria perguntar ao pastor Daniel, qual é o Pai Nosso certo? Não só o pastor Daniel, todos os pastores da mesa. Qual é o Pai Nosso que está de acordo com... Ele não respondeu de novo a sua pergunta, pastor Daniel. Pessoal, o debate já vai continuar, mas eu quero deixar um recadinho muito rápido. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender. Tem que fazer outra pergunta pra ver se ele responde, porque ele responde com outra pergunta. Não foge não. Não, eu não tô fugindo. Quem tá fugindo é você, Cosme. Então, pastor, eu vou deixar uma pergunta aqui. Ele tá te perguntando desde o começo do debate, você tá fugindo. E você acha que você tá lacrando agora? Não, a pergunta aqui que gira é o seguinte. Eu quero concordar com o pastor Cosme do racismo religioso. Mas o racismo religioso, pera pastor, aí. eu citei um dado que a maioria da religião matriz africana é branca. Então, mas pera então só tem racismo na própria religião dele. Por exemplo, preto velho, magia negra. Existe racismo religioso. Esses termos não são racistas, ô Cosme? Tem racismo no meio de vocês também. Pera um pouquinho. Existe racismo religioso. Eu vou perguntar pro pastor Cosme. Pastor Cosme. Eu fugi igual você tá fugindo. Racismo religioso. Não é racismo religioso. Tudo que eu tinha que responder. Eu vou perguntar pro senhor. Não é racismo religioso. Eu quero que o senhor responda direto. Quando você pega uma família tradicional e põe ela dentro de uma lata como conserva, o senhor não tem isso como racismo? Eu não tenho a liberdade de expressar o que eu sou, seja... Meu irmão, racismo é em relação à etnia. Isso é desrespeito que o senhor está falando. Isso é desrespeito que fazem com a gente também. Isso é desrespeito. Mas o senhor orou por isso. O senhor é conivente, o senhor orou. É a resposta. O senhor orou. Racismo em relação à raça e etnia. Mas o senhor é conivente, o senhor separa. Quando parece-me que quando é de um lado, o crime é mais brando. Quando é do outro, o crime é agravado. Os fiéis das suas igrejas, vocês oram? E não tem fiéis que fazem coisas erradas? Tem gente que faz coisa errada também na Umbanda. Porque tem alguém da sua igreja que é ladrão. Você não vai orar pela sua igreja porque tem alguém na sua igreja... Mas a gente tá falando com o pastor ou com o pai de santo?